Olá, quarto ano, uma boa tarde a todas e todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos voltando para mais uma aulinha, né? Hoje uma aula de geografia. Vamos dar continuidade aí no nosso capítulo, deixa eu pegar aqui, o capítulo 6, a formação da população brasileira. Vamos colocar aqui, ó, capítulo 6. A formação da população brasileira. Pessoal, lembrem que eu já comecei esse capítulo, né, na nossa live da semana passada, né, no qual eu falei com vocês um pouquinho das características dos povos, né, que constituíram aí o que vai ser, né, o que são os brasileiros, tá bem? Falei um pouquinho sobre o Brasil, sobre a questão de ser um país populoso, né? O quinto país mais populoso do mundo, né? A gente só perde aí para China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e depois o Brasil, não é isso? Nós temos aí aproximadamente 210 milhões de habitantes aqui, de brasileiros e brasileiras, né? Vimos lá a questão da influência dos indígenas, portugueses e africanos. E hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre as diferenças e semelhanças que tem aqui entre o Brasil. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso território, né? De uma forma bem superficial primeiro, porque ao longo desta unidade eu vou especificar a influência de cada um daqueles povos, tá? Vou falar um pouquinho dos portugueses e de outros europeus e até asiáticos, né? Que influenciaram aqui na formação do povo brasileiro. Vamos falar dos índios, vamos falar dos negros. Tá? Então, agora está sendo mais uma coisa geral, uma explanação geral, né? Uma explicação aí bem generalista de como e por que somos assim, tá bom? Antes de começar, gosto sempre de lembrá-los, não esquecer de assinar a lista de presença. O link dela encontra-se aí na descrição desse vídeo. Toda a aula eu gosto de falar sobre isso, para vocês não esquecerem, né? Tem gente que esquece ainda. Fala, professor, pelo amor de Deus, eu esqueci da lista. Não deixa de assinar ela, tá? Outra coisa para essas aulas, né? É importante que você leia o material sugerido, leia as matrizes que foram passadas, os textos complementares das matrizes, né? E faça as atividades. Elas são fundamentais para a gente poder entender e quando chegar na live, por exemplo, a gente está todo mundo na mesma sintonia, todo mundo falando o mesmo contexto, tá? Então, não deixem de fazer. Caso você tenha dúvida, tanto nesta aula como em alguma outra, anote, pode conversar comigo durante a live. Se a dúvida for pertinente, né, você pode mandar no comentário do vídeo que eu também respondo, ok? Então você tem várias possibilidades aí de não deixar, né, não ficar com dúvida, não deixa isso chegar até a prova, ok? Então vamos ver. Olha só. Nosso país, pessoal, né, eu falei com vocês aí, né, na última aula que a diversidade da população brasileira era resultado da influência de diversos povos, né, como os indígenas, os portugueses, os africanos. Nós tivemos outros povos também, mas basicamente mais esses povos, né? Ao longo do tempo, esses povos eles habitaram as terras que atualmente fazem parte do território brasileiro e eles ajudaram a construir o nosso país e formar aí quem são os brasileiros, né? Mas o nosso país ele é muito grande. Nós já sabemos que o Brasil é um país muito grande e o contato desses povos
ele ocorreu de maneiras muito diferentes em todo o Brasil, justamente por ele ser muito grande. Então, o contato desses povos no passado, ele aconteceu de maneiras distintas, de várias formas. Então, é por isso que no Brasil nós temos aqui muitas diferenças entre regiões, mas também temos muitas semelhanças. Ah, professor, como assim? Uma semelhança. Todo mundo no Brasil fala o português. Todos nós aqui falamos o português. Mas já perceberam que este mesmo português, ele tem vários sotaques diferentes, né? Quando você está na região norte, ou quando você está aqui na região nordeste, ou ainda no sudeste, no sul, o sul quase não deu para ver, no centro-oeste. Então, uma semelhança todos nós temos, que é falar a língua portuguesa. Só que esta mesma língua portuguesa, ela tem várias diferenças em cada região do Brasil. Nós temos vários sotaques diferentes. Nós temos algumas palavras, né, que apesar do significado ser o mesmo, elas são ditas de maneira diferente, né? Por exemplo, aqui na região sudeste, aqui, né, em Minas Gerais, por exemplo, a gente conhece aí a mandioca, né? Muita gente gosta de comer mandioca frita, mandioca cozida, mas em vários outros locais do Brasil, este mesmo produto, esse mesmo item não se chama mandioca, né? Nós temos locais que ela vai chamar aipim, e é a mandioca que a gente conhece aqui. Em outros locais ela vai chamar macaxeira, e é a mesma coisa. Então, perceba que o brasileiro, né, o Brasil, ele é dotado aí de muitas diferenças e semelhança entre as pessoas, tá? O nosso Brasil, eu até coloquei o nosso país aqui, ele é dividido, né, em 5 grandes regiões, justamente porque o país é muito grande. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, ele dividiu o Brasil em 5 grandes regiões. E cada região dessa, ela vai ter uma determinada característica, tá? Ela vai ter aí uma determinada característica que foi herdada, que foi conquistada, que foi construída ao longo do tempo. Apesar de nós falarmos o português, por exemplo, essa característica, ela é que eu disse, né, para vocês, essa particularidade de cada região, ela pode estar no sotaque, como eu disse para vocês. Já perceberam como que o carioca fala? Como que o paulista fala? É muito diferente do mineiro, de quem está lá no Nordeste ou no Sul, né? Então essa diferença pode estar no sotaque. Essa diferença, essas características, elas podem estar na culinária, nas manifestações culturais, nas manifestações artísticas, ok? Então, é importante nós entendermos que no Brasil nós temos muitas diferenças e muitas semelhanças, né? Por exemplo, eu coloquei para vocês aí, olha essa mesa aí, que delícia, né? Dá vontade aí de comer um pouquinho de cada coisa aí. É importante nós pensarmos que tantas festas, no caso aí nessa imagem, né, a culinária brasileira, né, as danças, elas tiveram influência dos povos, aqueles povos que eu falei com vocês lá no passado, que aqui estiveram, tá? Portugueses, os africanos, os indígenas, tá? Nós veremos com mais detalhes isso daqui para frente. E é interessante nós pensarmos, por exemplo, que cada região, já que existem algumas características próprias, né, que elas vão ter as suas particularidades aí dentro da comida, por exemplo. Se eu pego a região Nordeste, vou voltar aqui para vocês, olha, a região Nordeste, aí, essa de azul, por exemplo,
Lá é muito comum, é característico da região, apesar de nós termos aqui nas outras, mas é comum aquela região, por exemplo, o pé de moleque, arroz doce, a pamonha, broa de milho. É comum a região norte, que está de verde aí, por exemplo, na questão da culinária, né, que eu falei com vocês, ao comer picadinho de jacaré. Que delícia comer um jacaré picadinho. A mussarela de búfala, né? Como lá uma região que tem muitos rios, né? Na região norte, comer o pirarucu de casca, que é um peixe. Na região sudeste, onde nós estamos aqui, uma comida muito típica, muito característica nossa, que às vezes a gente não encontra com tanta facilidade ou do mesmo jeito em outras regiões. O pão de queijo, o feijão tropeiro, a farofa, o tutu, o queijo Minas, a feijoada. Olha aí que bela feijoada que está aí nessa panela preta. Isso são comidas típicas da região sudeste. Aí se eu pego lá a região sul, por exemplo, né? Olha a região sul aí voltando no mapa de amarelo. Comida típica que nós podemos ter lá. Nós temos lá o churrasco. Ele é muito típico da região sul, né? Temos lá o chimarrão. Já tomaram chimarrão? Eu não gosto, né? É ruim pra caramba. Lá eles comem muito, é muito característico deles comer marreco assado. A gente não come muito isso aqui, né? Eu nunca comi marreco assado. Ou seja, não é característico aqui da região sudeste, por exemplo. Eles tomam lá, é um hábito deles tomar muito vinho, diferente de algumas regiões do Brasil. Quando eu pego a região centro-oeste, né, essa de roxo aí, no centro do Brasil praticamente, é muito comum eles comer galinhada com pequi lá. Já viu o pequi, aquela frutinha amarela que dá um cheiro forte aqui? De vez em quando eles fazem com arroz aqui no Brasil, em Minas Gerais, desculpa, né? Lá é comum eles comerem com galinha, com frango, né? É comum eles comerem lá também o empadão. O empadão, eu conheço empadão. É muito característico da região de lá, do centro-oeste, lá de Goiás. Eu tenho lá também, é muito característico deles o angu. A gente tem aqui, mas é uma característica daquela região, tá? Essa diversidade também, ela vai acontecer na dança, né? Nós temos aí, deixa eu subir aqui essa imagem minha aqui. Nós temos aí diversas danças espalhadas no Brasil. Tem o frevo, tem o samba, não é verdade? Tem o carimbó, tem aquelas danças típicas da região sul, né? Que igual tá na imagem aí, esta imagem aqui, eu esqueci o nome da dança agora para poder falar com vocês, mas está na matriz. Então eu tenho várias danças típicas, né, em cada região brasileira, que são particulares àquela região, né, para mostrar a diversidade, né, as várias diferenças que nós temos aí no nosso Brasil. Quer ver uma outra diferença que tem muito no Brasil também? Olha aqui, ó. A distribuição da população no nosso território, tá? Existe uma diferença de distribuição, né? A população ela não ocupa o Brasil, não ocupa o território, né, brasileiro da mesma forma. Eu tenho regiões que são mais ocupadas, essas regiões mais escuras, né? E eu tenho regiões que são menos ocupadas. Olha essa região, olha a região norte do Brasil aqui, por exemplo. Olha a ocupação da região norte. É muito menor do que se eu pegar, por exemplo, a ocupação da região sudeste. Olha a região sudeste. Olha a região sul. Em comparação com a nordeste. Faz um triângulo. Olha centro-oeste. Então, né, a população ela também ocupa de maneira diferente, né, o território brasileiro, né? E essa ocupação ela acontece por diversos fatores, né? Eu tenho estados aí que são mais populosos
do que outro. Por exemplo, olha o estado de São Paulo aqui, ó. Deixa eu pegar um lápis aqui e vou desenhar o estado de São Paulo, pra vocês verem aqui. Apagar, borracha. Olha o estado de São Paulo. Vou pegar um azul para ficar bonito. Quando eu pego o estado de São Paulo, perdi o lápis agora. Achei. Quando eu pego o estado de São Paulo aqui, ó. Ele é o estado mais populoso que nós temos no Brasil. É o que tem mais pessoas. O Rio de Janeiro, que está aqui do lado. Em compensação, eu pego o estado do Amazonas, olha. A ocupação é bem menor, né? Então, é importante você saber que existe também uma diferença na distribuição da população no território brasileiro. Tá bom? Além disso, pessoal, é importante nós pensarmos que nós temos que entender que existe a realidade no Brasil, ela é marcada por muitos contrastes. Isto é, por uma diferença entre as pessoas no que elas têm e no que elas não têm. Então o Brasil também é marcado por grandes contrastes naquilo que as pessoas têm, no acesso que as pessoas têm ou não, tá? Na diferença que umas pessoas têm em relação às outras. Não digo as características físicas, as diferenças físicas, mas eu falo pelas diferenças sociais. E olha esta imagem que eu coloquei para você aí. De um lado eu tenho aqui uma área de risco social, que nós chamamos, uma favela, como muitos conhecem, e olha os condomínios de luxo ao fundo, bem ao lado dela. Ao longo da nossa vida, nós conseguimos perceber vários exemplos de pessoas, de locais que não têm a mesma condição que a outras, não é verdade? Por exemplo, eu tenho aí locais como esse da imagem, das pessoas que não possuem moradias adequadas. Eu posso ter em vários locais pessoas que não possuem acesso à educação, acesso à saúde, à alimentação de qualidade. Então, o Brasil ele é marcado também por vários contrastes sociais. Isto é, por diferenças. O Brasil, portanto, é marcado por desigualdades. Então, isso tudo acontece, esse fato de umas pessoas terem acesso ou não terem, as pessoas terem condição e outras não, porque no Brasil há uma desigualdade em relação à distribuição das riquezas. Uma distribuição da renda, dos valores. Então, algumas pessoas têm muito mais do que outras. Então, essas que têm mais, elas conseguem ter acesso diferente de outras. E no Brasil, essa desigualdade é muito grande. É uma das maiores que existe no mundo, tá? Então, nós temos regiões que são muito mais pobres, regiões que são muito mais carentes, e o oposto, regiões que são muito ricas, tendo aí, contando com prédios, com condomínios bem luxuosos, lado a lado, uma região marcada por muitos contrastes. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Façam os exercícios, tá? Qualquer coisa me procurem. Espero que vocês tenham gostado. Percebam quantas diferenças
mas também quantas semelhanças nós temos no nosso Brasil, um território tão grande, né, tão bonito, mas marcado por muitas desigualdades. Tchau para vocês e até a próxima aula. Valeu!